Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Contamos com o seu comentário, sua opinião, diga de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil e participe do chat ao vivo. Sou Cleiton Basso, muito grato por estar mais uma vez com você. E você que acompanha o nosso Foco do Brasil, temos agora o Foco do Brasil, primeira edição, de segunda a sexta, às 13 horas, com a apresentação do meu colega Leonardo Miller, deixando todos ainda mais atualizados sobre nosso Brasil. Aliás, a estreia foi um sucesso, grande talento, credibilidade, Leonardo Miller, parabéns aí pela estreia e muitos elogios, inclusive. Juntos faremos o Foco do Brasil cada vez mais forte. Contamos com seu apoio e audiência. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em João Pessoa, onde realizou a entrega de 960 moradias a famílias de baixa renda por meio do programa Casa Verde Amarela. Segundo o governo, os dois residenciais beneficiarão cerca de 3,8 mil pessoas. Nesses empreendimentos foram investidos 81,5 milhões de reais, sendo 75,2 milhões do governo federal e 6,3 milhões em contrapartidas do governo da Paraíba. Durante a cerimônia de inauguração dos residenciais Canaã 1 e 2 em João Pessoa, o presidente Bolsonaro falou sobre vários assuntos. Uma família precisa de um lar, precisa de uma casa ou de um apartamento. Essa é a nossa passagem por aqui. Como disse o presidente do Banco do Brasil, é mais uma obra que começou lá atrás e nós estamos concluindo. Não tem preço olhar para a fisionomia das pessoas que recebem a casa própria, a alegria que estampam. É a mesma coisa quando nós titulamos terras pelo Brasil. Nós já titulamos mais de 350 mil terras pelo Brasil. Ou seja, aquele cidadão, aquele trabalhador que era usado pelo MST, ele deixa de ser usado. Ele passa a ser um cidadão e passa a ser o proprietário daquela terra. E de João Pessoa, também na Paraíba, o presidente Jair Bolsonaro visitou a bela cidade de Campina Grande, que vive um momento cultural típico junino. Em Campina Grande, o presidente fez visitas especiais a um sítio e também participando na noite de sexta-feira da festa junina típica de Campina Grande, conhecida com um alto poder turístico, não é? Belíssima atração da cidade de Campina Grande, da Paraíba, para o Brasil. O ministro Raul Araújo, do TSE, rejeitou representação do Diretório Nacional do PT contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a primeira-dama Michele Bolsonaro por suposta propaganda eleitoral antecipada, como chamou o PT. O conteúdo questionado pelo PT foi um vídeo de 4 minutos e 15 segundos, divulgado em cadeia nacional no Dia das Mães, em que Michele e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, falam sobre políticas governamentais para as mulheres.
O material, segundo a representação, teria exaltado o governo com fins de favorecer Bolsonaro nas eleições, disse o PT. Para o ministro, porém, não houve propaganda antecipada, porque o pronunciamento da primeira-dama não compara governos anteriores e o atual, não exalta qualidades pessoais do presidente, não faz propaganda negativa contra adversários políticos ou instituições e não há pedido de voto e sequer alusão às eleições de outubro. Araújo acentuou que o pronunciamento de Michele limitou-se estritamente à exposição e ao esclarecimento à população de maneira bem objetiva da situação geradora da convocação, qual seja a celebração do Dia das Mães e as ações implementadas pelo governo federal direcionadas a mulheres e mães brasileiras. O ministro concluiu que a mera participação da primeira-dama Michele Bolsonaro por si só não permite concluir pela configuração do ilícito de propaganda eleitoral antecipada. Morreu aos 99 anos no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, o economista e ex-ministro militar da Fazenda, Hernani Galvez, funcionário de carreira do Banco do Brasil. Galvez assumiu vários cargos no governo federal, entre eles a presidência do Banco Central nos governos Costa e Silva e Médici. O economista, no início da semana, se submeteu a uma cirurgia na garganta. Depois de um período na iniciativa privada no governo João Figueiredo, Galvez retornou à presidência do Banco Central por um breve período e assumindo, em seguida, o Ministério da Fazenda. Ao lado de Delfim Neto, então ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, passou a comandar a equipe econômica do governo. Sua chegada ao ministério ocorreu durante a segunda crise do petróleo, momento em que o governo buscava combater a inflação, equilibrar o balanço de pagamentos, reduzir a dependência de energia importada e, sobretudo, conceber uma estratégia que possibilitasse o ajustamento da economia brasileira a uma nova realidade econômica internacional. Enquanto ativistas pró-aborto aqui no Brasil incentivam o procedimento e querem a legalização a todo custo, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma sentença histórica de 1973 que garantiu o direito ao procedimento legal nos Estados Unidos. A partir de agora, os estados podem legislar do jeito que quiserem sobre o tema. A decisão passou com o voto a favor de 6 juízes e com a oposição de 3 elementos do Supremo. Em causa está a legislação, em vigor há 5 décadas no país. A decisão dos juízes da Corte norte-americana surge na sequência de uma disputa sobre a legislação aprovada no estado do Mississippi, que proíbe o procedimento depois das 15 semanas. Cerca de metade dos estados dos Estados Unidos já indicaram que vão avançar com a proibição da interrupção da gestação. Bem, gente, é uma decisão histórica, não é? Conhecemos bem sobre isso em relação aos Estados Unidos. E aqui no Brasil, no momento, toda a repercussão do caso da menina de 11 anos, que estava grávida em Santa Catarina. E informações dão conta de que o procedimento foi realizado. O presidente Bolsonaro condenou o procedimento em suas redes sociais, não é? Sobretudo por conta de que o estágio do desenvolvimento, no caso aí do bebê, não é? Já era avançado, 7 meses. E parece até que agora tem informações circulando, informações importantes, que a parte da mídia ativista e dos defensores do procedimento, não é? Omitiram sobre com quem e em que circunstâncias houve a relação, ou seja, o pai do bebê. Não é? Mas independentemente da discussão aí do procedimento, do caso, enfim, em si, curioso é ver os ativistas favoráveis alertando que neste caso, a menina é só uma criança, tem 11 anos de idade, tempo ainda de brincar de boneca, não é? E de repente ali virando mãe, não dá, né? Independente do caso. Mas olha a opinião, não é? 11 anos é criança, tempo de brincar de boneca e tal, não tem responsabilidade. Dizem os ativistas que são favoráveis ao procedimento, que inclusive, neste caso, é uma criança. Mas
a defesa é ser favorável ao procedimento para qualquer idade da mulher, não é? E é verdade. A questão aí realmente é uma criança, não é? 11 anos de idade. O problema é que esses mesmos ativistas e defensores do procedimento aqui no Brasil, parte da imprensa ativista, também defendem que crianças de 3 ou 4 anos de idade têm condições de fazer escolhas sobre se são o oposto do seu sexo biológico, não é? Eles defendem, aí sim, não, tem condições, uma criança de 3 ou 4 anos que resolve se vestir, se é uma menina se vestir de menino ou vice-versa, tem condições, não é? Tem cabeça para isso, tem responsabilidade para isso, ou seja, pura hipocrisia, pois dizem que defendem o procedimento, porque neste caso aí a criança não tem responsabilidade, é muito infantil, é criança e tal, não é? Mas para uma decisão que afeta uma vida toda, não é? Aí tem responsabilidade, tem condições de fazer escolha, não interessa a opinião do pai ou da mãe. É triste ver que isso tudo vai recaindo aos poucos no futuro que está sendo construído aqui no país. E que nossos filhos e netos estarão à mercê de um país e de um mundo construído por ideologias nefastas que, sinceramente, visam em primeira instância acabar com a instituição família, que foi o principal pilar, mesmo que com todos os problemas inerentes ao ser humano, ao longo da história. O principal pilar da civilização. Pilar crucial para o desenvolvimento do ser humano, da civilização, e é um dos pilares de Deus para a sua criação. É uma questão a ser feita. E também tem outra, porque a parte da mídia ativista, por exemplo, ignorou o fato de que a polícia concluiu que o principal suspeito de ter engravidado a menina tem 13 anos e, portanto, também é uma criança, o que muda consideravelmente a perspectiva do caso e da defesa do procedimento. Poucos estão se importando, na verdade, com a criança. O que defendem é o procedimento legalizado. É isso que querem. A propósito, se no Brasil o presidente Bolsonaro reafirmou sua posição contra o procedimento, nos Estados Unidos, com a lei derrubada, como falamos há pouco, o presidente Joe Biden ficou muito irritado, criticou a decisão da corte, bateu o pé com a possibilidade, não é? Inclusive de apresentar uma proposta para reativar uma legislação favorável ao procedimento. Biden é a favor, não é? E mais, até para entender como a posição de um governante é importante. Biden culpa juízes indicados por Trump e a corte por essa decisão contra o aborto no país. Então veja que existe sim uma enorme diferença de posições entre Trump e Biden, entre o que uns chamam de esquerda e direita, não é? Inclusive parece que Biden derrubou uma determinação de Trump, que proibia, não é? Proibia, e agora Biden pode autorizar o hasteamento da bandeira orgulho gay ao lado da bandeira dos Estados Unidos, em repartições governamentais dos Estados Unidos. Tá, então, e já que temos eleições neste ano no Brasil, a pergunta é, você votaria em candidatos favoráveis ao procedimento no Brasil ou em candidatos que poderão indicar autoridades favoráveis ao procedimento para definir ideologicamente uma questão tão importante? Que não se trata de interromper procedimento em crianças ou em determinados casos, que inclusive são legalizados no Brasil. Se trata de aprovar a interrupção em qualquer circunstância e para mulheres em qualquer idade, de acordo com, simplesmente, a sua escolha ideológica. O jornalista Augusto Nunes observou a posição de Lula sobre ele ter buscado a soltura dos sequestradores do empresário brasileiro Abílio Diniz, como o próprio petista Lula explanou nos últimos dias. Augusto Nunes diz que Lula resolveu gabar-se de ter libertado, ou pensado em libertar,
os arquitetos e executores do sequestro do empresário Abílio Diniz, ocorrido durante o ano de 1989. Nenhum deles foi solto pelo governo brasileiro, lembrou Augusto Nunes. Eles foram extraditados no ano seguinte para cumprirem em seus países o que restava da pena de prisão. De todo modo, isso é o que menos importa, diz o jornalista Augusto Nunes, que lembrou que anos mais tarde, depois, a mesma intercessão de Lula foi negada por ele a dezenas de cubanos que eram presos políticos, ou seja, presos por discordarem publicamente da ditadura comunista em Cuba. Eram presos políticos e numa carta endereçada a Lula, eles, os 42 dissidentes do regime cubano encarcerados em presídios em Cuba, pediram o apelo a Lula. Ao sabermos de sua próxima visita a Cuba, solicitamos que durante as conversações que manterá com representantes do primeiro escalão do governo, fale de nossa situação e advogue a favor de nossa libertação. Foi a mensagem dos presos políticos a Lula para que ele intercedesse junto a Fidel Castro. Segundo publicou Augusto Nunes, lembrou, Lula pousou em Havana um dia depois da morte do dissidente Orlando Zapata Tamoio, que não resistira a 85 dias em greve de fome. Também lembrou Augusto Nunes, nem por isso Lula teria argumentado, como fez com o FHC, para devolver a liberdade aos autores de um dos mais abjetos sequestros registrados no Brasil contra o empresário Abílio Diniz. Greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto de direitos humanos para libertar pessoas. Imagine se todos os presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem libertação. Lembrou Augusto Nunes do que teria dito Lula sobre a ideia de não interferir para a soltura de presos políticos em Cuba. A administração do governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro, conseguiu reduções significativas em despesas como licitações, diárias de funcionários e publicidade. O atual governo federal vai se encaminhando para o final de mandato, comemorando números expressivos em relação à redução de gastos. A operação mais sustentável da máquina pública era uma das promessas de Jair Bolsonaro ao assumir a presidência em janeiro de 2019. O levantamento é da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência. Números sobre economia do governo federal. Passagens em 2018, 482 milhões de reais. Em 2020, 97 milhões. Diárias em 2018, 905 milhões. Diárias em 2020, 264 milhões. Licitações em 2018, 104,1 bilhões. Licitações em 2020, 35,7 bilhões. Contratações de serviços em 2018, 86 bilhões. Contratações de serviços em 2020, 23 bilhões. Gastos com publicidade em 2018, 289 milhões. Gastos com publicidade em 2020, 195 milhões, sendo 176 milhões referentes ao combate à Covid-19. Empresas estatais, em 2015, prejuízo de 35 bilhões de reais. Empresas estatais, em 2019, lucro de 109 bilhões. Corte de 645 milhões de reais para patrocínios esportivos, sendo 132 milhões para a Fórmula 1 e 200 milhões para clubes de futebol. Extinção de mais de 40 mil cargos efetivos em desuso. Foram algumas das mudanças na gestão. Enquanto projetos industriais e tecnológicos da iniciativa privada ligados ao uso de nióbio começam a ser desenvolvidos no Brasil, com incentivo inclusive do presidente Jair Bolsonaro, o governo oficializa o programa Inova Nióbio. Uma portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, instituindo o programa, foi publicada na edição desta sexta-feira, dia 24, no Diário Oficial da União. O objetivo principal do programa é integrar e fortalecer ações do governo para o desenvolvimento integral da cadeia produtiva do nióbio, produto que tem várias aplicações na indústria e na tecnologia, com a fabricação de baterias elétricas.
O foco será na etapa do uso e de aplicações de óxidos, metais, ligas em materiais e produtos de alta tecnologia. O programa também menciona como objetivos a estruturação da governança e da coordenação de esforços do Estado em pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e empreendedorismo. E também promoção do avanço e do fortalecimento científico, tecnológico, da inovação e do empreendedorismo nacional na cadeia produtiva do nióbio, com vistas à geração de riqueza, empregos e desenvolvimento nacional. O programa de incentivo pretende ainda estimular o desenvolvimento e a transferência recíproca de conhecimento, de novas tecnologias e de modelos de negócios entre a academia e os setores público e privado associados ao nióbio com vistas à geração de riqueza, empregos e desenvolvimento nacional. O nióbio é uma esperança, não é? Cantado em prosa e verso, aí o assunto pelo presidente Bolsonaro, inclusive antes das eleições de 2018, é uma riqueza nacional que o Brasil tem grande potencial e um futuro aí adiante, uma perspectiva para breve, inclusive, em relação a baterias elétricas, não é? E o uso do nióbio, que pode revolucionar o setor no mundo e revolucionar aqui o Brasil. Em tempos onde se discute a defesa de determinadas causas ideológicas, ativismos, é importante refletir. Sentada na cadeira junto à janela, sentindo o sol quente em meu braço, eu tinha que me esforçar para me lembrar onde estava. Era difícil acreditar que havia vários equipamentos médicos dentro dos armários de Carvalho e que em alguns minutos o rebaixamento do teto poderia ser deslocado para revelar luzes cirúrgicas. O quarto nem parecia de hospital, a não ser por pequenos detalhes, como a torre de soro ao lado da cama. Enquanto observava o papel de parede e os móveis cuidadosamente escolhidos, lembrei-me do dia em que aquela aventura tinha começado. Não fazia muito tempo. Era um dia frio de inverno. Nosso time de basquete tinha acabado de vencer por 20-11. Exausta, mas entusiasmada, eu me joguei no banco do carona do nosso carro. Enquanto deixávamos o colégio, minha mãe comentou que tinha ido ao médico naquele dia. Para quê? Perguntei, começando a ficar nervosa enquanto pensava em todas as doenças que minha mãe poderia ter. Bom, ela hesitou e minha preocupação aumentou. Filha, estou grávida. Está o quê, mãe? Exclamei. Grávida, ela repetiu. Fiquei absolutamente muda. Só conseguia pensar que essas coisas não podem acontecer com os seus pais quando você já está no científico. Depois me dei conta de que ia ter que dividir minha mãe. A mãe que tinha sido só minha por 16 anos. Fui dominada por um enorme ressentimento. Eu nunca quis que a minha mãe tivesse outro filho depois que ela se casou de novo. Era um sentimento egoísta, mas eu relutava em dividir qualquer pedacinho da minha mãe. Ao ver a surpresa e a felicidade nos olhos do meu padrasto quando ele ficou sabendo da chegada de seu primeiro filho, comecei a ficar mais animada. Mal podia esperar para contar para todo mundo. Minha alegria agora, então, era visível. Mas internamente, eu tentava lidar com meu medo e minha raiva. Meus pais me fizeram participar de todos os preparativos para a chegada do bebê. Dei palpite sobre a decoração do quarto e ajudei a escolher o nome do neném. Eles até resolveram que eu poderia assistir ao parto. Apesar de toda a animação e felicidade que aquela gravidez trazia, era difícil ouvir meus amigos e parentes falando sem parar no bebê. Eu tinha medo de ser deixada de lado quando ele chegasse. Algumas vezes, quando estava sozinha, não conseguia parar de pensar em tudo o que aquela criança tiraria de mim. O ressentimento superava a alegria. Sentada na sala de parto naquele dia 17 de junho, sabendo que o bebê logo estaria ali, minhas inseguranças começaram a vir à tona.
Como ia ser a minha vida? Seria um trabalho de babá interminável? Do que eu teria que abrir mão? Que medo de perder a atenção de minha mãe! Fui sacudida de meus pensamentos quando o médico anunciou que o bebê estava chegando. Essa foi a experiência mais incrível da minha vida até então. Porque o nascimento é realmente um milagre. Quando o médico disse que era uma menina, chorei. Eu tinha uma irmãzinha. Agora todos os meus medos e inseguranças passaram, com a ajuda de uma família carinhosa e compreensiva. É claro que às vezes eu sinto ciúme, mas não posso explicar como é especial ter uma pessoinha que me acena da janela todas as manhãs quando eu vou para a escola, com sua mãozinha gorducha. É maravilhoso chegar em casa e nem ter tempo de tirar o casaco, pois minha irmãzinha vem correndo e começa a puxar minha roupa querendo que eu brinque com ela. Foi muito importante ter essa irmã, porque ela me fez descobrir que amor não se divide. Amor se multiplica. Emma não me tirou nada e, pelo contrário, trouxe muitas coisas para a minha vida. Nunca, jamais pensei que eu amaria um bebê tanto assim e não trocaria por nada a alegria que sinto por ser a irmã mais velha. Pense nisso. Se você gosta de nossas reflexões, convido você a acessar meu canal pessoal no YouTube. Pesquisa aí Cleiton Basso no YouTube e confira reflexões especiais e emocionantes, passagens bíblicas, textos marcantes. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade. Queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial a Graça Pinheiro, de Belém, e Marino Ferreira, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.